Bom dia, querido ouvinte, você que está me acompanhando nesse momento pelo canal IBE Fortaleza ou demais redes sociais. Aqui é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. E esse é o dia que o Senhor está nos dando para vivermos para a sua glória, para testemunharmos ao mundo o seu amor e também para colocarmos em prática uma vida de retidão, uma vida de temor e uma vida que abraça os princípios do reino de Deus, da sua justiça e que se relaciona com as outras pessoas como o próprio Deus se relaciona. Estamos hoje com a reflexão no livro de Abacuque, especialmente o capítulo 3, versículo 2, quando ele vai dizer: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Versículo 16 de Abacuque até o versículo 19 desse mesmo capítulo diz assim: Ouvi isso e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os dos servos, faz-me andar em lugares altos. Amém. Abacuque inicia sua mensagem angustiado, inquieto e inquirindo Deus sobre a opressão, a injustiça e a violência à sua volta. Parece que ele está lendo um de nossos jornais ou comentando o noticiário das TVs. Ele vivia perplexo porque não via uma reação clara de Deus diante dos fatos políticos, da corrupção religiosa, das guerras e do abuso dos poderosos. O profeta tem consciência de que apenas apontar o mal não resolverá o problema. Ele então recorre a Deus, que por seu caráter e poder, certamente transformará a situação. Por fim, Abacuque pode concluir a mensagem com um belo canto de esperança e adoração. Eu quero recomendar o livro de Abacuque, só tem 3 capítulos, e nós vamos encontrar no primeiro capítulo, quando ele faz uma queixa diante de Deus, capítulo 1, versículo 2, ele diz: Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Nós vamos perceber esse início, quando ele reclama, quando ele se queixa. Depois ele vai entendendo que, independente das circunstâncias, ele se alegrará no Deus da sua salvação, no Deus da providência. Ele então vai dizer no capítulo 3, no versículo 2, numa tradução mais antiga, diz assim: Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decorrer dos anos faze-a conhecida. Uma parte da oração de Abacuque, no capítulo 3, que vai do versículo 1 até o versículo 16, e depois, então, ele vai estar concluindo o seu último capítulo, que é o capítulo 3, com essa bela declaração de adoração, de louvor, que também é considerado um salmo. Pode-se perceber uma semelhança entre o pequeno livro de Abacuque e o livro dos Salmos, o maior de toda a Bíblia.
Há lugar para comunhão com Deus, para derramar nossos corações, para nos queixarmos, para esperar, fazermos silêncio e para ouvir a resposta de Deus, muitas vezes recorrendo à linguagem artística para expressar tantos sentimentos. Quero falar agora especialmente desse momento em que ele faz esse pedido de que Deus possa avivar a sua obra. Uma petição da parte de Abacuque relativa à restauração do povo de Deus. No Novo Testamento, vemos quão grande é o interesse de Deus pela igreja, a noiva santificada e purificada, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, como diz Efésios 5, 26 e 27. O profeta almeja uma nova manifestação de Deus, como ele se revelara no Êxodo, quando Deus realmente liberta o seu povo e o conduz de forma vitoriosa à terra prometida. Quero ainda agora falar do capítulo 3, a partir do versículo 17, quando nós vamos lembrar dessa poesia, desse cântico, quando ele vai dizer: ainda que a colheita de oliveira decepcione, os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Abacuque aprende que pode confiar no cuidado de Deus, que ele tem o controle de todas as coisas, muitas delas grandes demais para que nós consigamos mesmo entender. O resultado desse aprendizado é o belo hino dos últimos versos de seu livro, como eu acabei de ler. Ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Essa é uma maravilhosa manifestação de confiança em Deus, que se expressa pelo louvor e gratidão a Ele, mesmo quando aparentemente não haveria nada para louvar, nem para agradecer. A certeza de que Deus cuida de nós, mesmo quando não vemos sinal nenhum disso, é verdadeira, e por isso exatamente o louvor e a ação de graças que acontecem nos momentos mais difíceis se traduzem em força, firmeza e segurança de fé. A simples existência de Deus, da minha salvação, é o maior motivo de alegria que podemos ter. Nós queremos então aqui já caminhar para a conclusão do áudio desse momento, qualquer que seja o horário que você esteja ouvindo, lembrando que a nossa devoção a Deus, a forma como nós nos relacionamos com Deus, independe das circunstâncias. Quando ele diz que ele me faz andar nas minhas alturas, permite que eu use os obstáculos à minha frente para subir em cima deles. Eleva-me a alturas inimagináveis. Abacuque começou a conversa com Deus em depressão, sem confiança nem visão, termina cheio de fé, confiança e visão e a plena convicção de que, independente das circunstâncias, ele louvaria, ele caminharia, ele serviria, ele testemunharia ao mundo do poder de Deus e da pessoa de Deus. É a nossa grande lição e desafio para hoje e sempre na nossa espiritualidade. Que Deus nos ajude e nos conduza nessa caminhada de triunfo sempre. Amém. Um grande dia, Deus nos abençoe.